Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou responder as perguntas de vocês, o que eu tô achando aqui tem um climinha de camarim, de resenha de camarim. Então eu selecionei as melhores perguntas que vocês mandaram lá no Instagram, selecionei e aqui estou para respondê-las, beleza? Antes da gente começar, você já se inscreve aqui no canal, porque a meta é que a gente chegue logo aos 10 mil inscritos. Eu acho isso loucura, mas eu acho que dá, beleza? Chegamos a 1000, chegamos a 2000, nada custa chegar aos 10 mil, beleza? Vamos logo direto ao assunto. É o seguinte, olha só, toda semana eu abro uma caixinha no meu Instagram, onde eu faço uma análise de um artista, né? Geralmente é nas quintas-feiras, é hoje, ou sexta, geralmente. E no começo da semana, segunda ou terça, eu abro uma caixinha com perguntas, né? E na semana passada, as perguntas eu trouxe pra cá, então resolvi essa semana fazer a mesma coisa, porque deu certo, né? Muita gente veio falar comigo, enfim, e é um momento da gente ter essa troca. Não é um vídeo muito estruturado, é mais resenha, eu vou lendo aqui, né? Eu li por alto, mas não preparei nenhuma resposta. Vai ao vivo, vamos que vamos, e chega de papinho, vamos às perguntas, beleza? Vamos lá então, hein? Primeira pergunta do DJ Igu _, beleza? Ele pergunta assim, ó: qual o maior erro dos artistas geralmente nos primeiros 4 anos de carreira? Cara, boa pergunta, né? Eu acho que é difícil a gente cravar assim, né? Porque nós somos muito individuais, né? A minha carreira é diferente da sua, a carreira de um artista é diferente do outro, né? Existem coisas que se parecem, mas, por exemplo, o erro dos artistas no começo da carreira, na década de 80, era um. Hoje, talvez seja outro, né? Hoje em dia a gente tem vários mecanismos que outros artistas não tinham. Mas tentando dar uma resposta mais generalista, né? Vamos lá. Nos primeiros 4 anos de carreira, hoje em dia 2026, qual o maior erro mais comum que eu vejo? Cara, o erro mais comum que eu vejo é o artista tentando parecer ser maior do que ele é, tá ligado? Eu acho que esse é o principal. Aquele cara que não entende que o público gosta de crescer junto contigo, né? E se a sua decisão vai ser já chegar grande, você tem que chegar muito grande, muito foda e muito bom. Então, às vezes, o cara não tem esse escopo artístico mesmo, esse talento, né? Essa força, mas ele já tem todos os equipamentos foda, já tem um clipe motherfucker sinistrão. Aí isso não encaixa, isso não atrai o público, dá uma sensação de falsidade, né? E não traz gente querendo curtir aquele cara ali. Então, eu acho que se tivesse que escolher um erro, acho que é esse, tá? Acho que é esse, né? Número 1, você tentar se parecer maior do que você realmente é. E talvez também poderia botar o número 2, né? Que é, eu já falei em outros vídeos aqui, que é a pessoa desiste rápido, né? Artista, eu sempre falo isso, né? Todo artista é uma marca, toda marca é uma empresa. E se a gente pensar dessa maneira, a gente vai entender que no Brasil, mais de 70% das empresas novas fecham em 5 anos, né? Acho que o dado está perto disso daí, 60%, 70%. Artista não é diferente. Então, nos primeiros 4, 5 anos é o período que mais vai ter desistência. A pessoa vai deixar de lado. Não deixem. Persistam se vocês forem bons. Se não, né, se adaptem, e dá para trabalhar com música de outras maneiras, como eu canso de falar aqui no canal. Beleza? Segunda pergunta do JR Lush. Júnior Lush, deve ser isso, né? Vamos lá. O que acontece se um investidor não consegue retornar o investimento? Já era? Ótima pergunta, irmão. Ótima pergunta. Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Então o investidor investe ali no artista, botou ali, porra, 100 mil reais, né? Vamos lá, botou 100 mil reais e por esses 100 mil reais ele tem porcentagem X da carreira do cara. Como é que ele vai retornar esse investimento? E número 2, se ele não retornar, o que acontece? Rapaziada, todo negócio tem um contrato e no contrato isso vai estar estabelecido, beleza? No contrato vai ter que estar claro qual é a porcentagem daquele cara, né? O quanto que retorna para ele, qual é o prazo para aquilo ali retornar, e também vai ter que ter uma cláusula dizendo se naquele prazo ali. Então, por exemplo, coloquei 100 mil num contrato de 3 anos. 3 anos depois, né, os 100 mil não voltaram. Péssimo investimento. Por quê? Porque o cara coloca 100 mil esperando voltar os 100 mil e ter o retorno financeiro, né? Porque se for só para pegar os 100 mil de volta, ele deixava parado na conta poupança e ia render 0,4%, 0,5% por mês, né? Então não vale a pena. Então, se é para colocar o dinheiro, ele quer que o dinheiro volte e dê lucro. Então, se ele botou 100 mil, passou 3 anos e não voltou nem os 100 mil, o que acontece? Acaba o contrato e fica por isso mesmo? Isso, cada contrato vai estar estabelecido. Existem contratos que sim, acabou, né? Se entende que ali foi um risco que foi ocorrido, acabou, zerou, cada um segue por sua vida. Vai ter contratos que não, que vou falar, olha só,
não importa que o prazo acabou. Se os 100 mil não forem retornados, o contrato vai ser estendido até que aquele dinheiro seja devolvido. Isso vai muito de negócio para negócio. Gravadoras, por exemplo, antigamente, só para dar um exemplo, elas tinham a prática, né, até hoje, né, de dar adiantamento pro cara, né? Então dá ali 500 mil reais pro cara de adiantamento, que muita gente acha que é um dinheiro que tá ganhando. Não, tá sendo adiantado. Então a gravadora já entende que aquele cara vai ganhar aquele dinheiro, então ela adianta para ele já ver a cor do dinheiro antes. Aí o que acontece? Ela coloca na cláusula, né, como que aquele dinheiro vai ser retornado. Acabou o prazo do contrato, né? Se não retornou, a maioria das gravadoras coloca uma cláusula de que, olha, o contrato vai ser estendido até isso voltar. E aí o cara vai ter que botar um outro álbum, vai ter que lançar mais música, vai ter que ficar na gravadora mais tempo até aquele dinheiro todo retornar para a gravadora. Vai de contrato para contrato, beleza? Por isso que é bom você ter sempre um advogado, um empresário, um manager, pessoas que entendem do mercado na hora de fazer os grandes negócios, tá bom? Terceira pergunta, @Barcelos. Porra, Barcelos é um dos caras que melhor faz perguntas aqui nesse canal. Barcelos, fiz inclusive a análise do perfil dele na semana passada. Foi sensacional porque eu fiz a análise do perfil dele e acho que era carnaval e ele, porra, não viu os stories. Aí ele apareceu e falou, porra, meu irmão, eu fui o escolhido, pelo amor de Deus. Aí enviei pra ele, enfim, porra, gente boa pra caramba. Desejo muito sucesso pro Barcelos. O futuro Lil Dick brasileiro, hein? Porra, será? Acredita, hein? Barcelos pergunta assim, ó. Como converter números na internet em shows lotados? Cara, essa aqui é o X da questão no atual momento da música brasileira, tá? Por quê? Porque a gente tem uma geração de artistas que dominaram a rede social, que entenderam como funciona conteúdo, que entenderam como viraliza a música, que entenderam como faz desafio, entenderam essa mecânica de explodir a música. E muitas vezes não é nem música, é um áudio, né? Como eu já tenho outro vídeo meu aqui falando sobre isso, né? A diferença entre música e áudio. Só que aí vem o grande desafio, né? Que é a partir dessa música que está estourada, a partir dessa música que a galera canta, como transformar essa presença digital em presença ao vivo. Esse é o X da questão, né? E são coisas muito diferentes, porque para pra pensar. Uma coisa é você observar alguém, outra coisa é você pagar para ela, né? Então, como esse canal aqui é 90% público masculino, vamos dar um exemplo aqui do universo masculino, tá? Você ver uma mulher bonita, né? Você pode até olhar uma mulher bonita, mas daí você querer namorar com ela, daí você querer casar com ela, é um universo de distância, né? Tem muita mulher que você vai ver bonita e vai falar, porra, gata, pegaria, mas não namoraria nunca, né? Você nunca assumiria, né? Dizer, ó, porra, tá comigo, meu irmão. Isso é um outro processo. O olhar, o observar, que é o seguir na rede social, ele é passivo, né? Você não precisa ser ativamente, você não precisa colocar o teu na reta. E querendo ou não, quando você compra um show, você está colocando o seu na reta. Então, é a analogia com o fã, né? O fã, ele pode até olhar ali o teu bagulho, tá ligado? Ficar vendo, achar até maneiro, achar bonitinho, mas daí ele comprar, pagar para ir no teu show, é namorar contigo, entendeu? É um outro tipo de relacionamento. E para esse tipo de relacionamento, você vai ter que oferecer algo além do entretenimento da internet. E aí existem estratégias para você conseguir ir trazendo esse público, né? A sua pergunta já coloca aqui, né? Como transformar esse público em shows lotados? Eu diria que de cara não dá para você já lotar, né? O que dá para fazer é você começar com shows menores, né? Então assim, é melhor você lotar um show que tem 50 pessoas do que você ir tocar numa casa de 1000 pessoas, né, e ter 100. Ser numa casa de 1000 pessoas, que cabem 1000 pessoas, com 100 pagantes, é uma merda. Você numa casa que cabe 50 pagantes e tem 50, e 50 do lado de fora, é um sucesso absoluto. Entende? São as mesmas 100 pessoas, né? Só que 100 pessoas numa casa de 1000 e 100 pessoas numa casa de 50 são percepções diferentes. A pessoa que tá lá vai falar, caralho, meu irmão, só tem a gente aqui, mas caralho, tá lotado, né? E aí você vai subindo de pouquinho em pouquinho. Paciência, estratégia, dá para fazer, mas tem que olhar cada caso de uma vez. Beleza? Aproveitar, inclusive, já fazer aqui o meu merchan, né? Estou com as últimas vagas da minha mentoria chamada O Corre, que é um programa de aceleração de carreiras artísticas para artistas, empresários e curiosos, tá? Onde eu passo 3 meses ali de acompanhamento com a pessoa. Quem tiver interesse, vai no meu Instagram, @RodrigoLemos, @Rodrigo_Lemos, me chama lá no direct que eu vou te encaminhar o contato da minha equipe para você conversar com eles e ver se é o momento para você. Falei também sobre cursos que eu estou pretendendo
querendo lançar de produção e de venda de show, e já teve gente aí nos comentários falando, porra, eu quero. Né? Acho que uns 2 ou 3 de produção e uns 4 ou 5 de venda de show. Eu só vou ter que escolher qual o primeiro que eu vou desenvolver e eu vou avisando aqui para vocês. Isso é só um aviso, tá? Não tem nada concreto, não tem link, nada. Enfim, aqui é o negócio roots, tá? É underground. Mas é isso aí, beleza? Vamos lá, tá? Deixa eu ver aqui. Próxima pergunta, @beatsbyhayden. Também eu acho que já teve pergunta aqui, não sei, tá? Mas ele manda assim, ó. Quais são os principais planos de carreira para um beatmaker do Brasil? Cara, olha só. Quem diz por aí que existe um plano de carreira engessado que vale para todo mundo? Tipo assim, formação 4-3-3, né? Todo time pode jogar de 4-3-3. Mais ou menos, né? Se você chega num time e você não tem pontas velozes, né? Você não consegue botar um 4-3-3 decente, né? Então, por mais que exista aquela tática de 4-3-3, no teu atual cenário não vai funcionar. Então, as táticas e estratégias da música são mais ou menos parecidas. Existem coisas assim, mas sempre você vai ter que analisar cada caso concreto, beleza? Então, assim, beatmakers, existe um universo de beatmaker. Se você é um beatmaker de funk, de rap, você é um beatmaker de música eletrônica, né? O nicho já vai modular de várias maneiras. Mas vamos pensar que você é um beatmaker de rap. Aí vai ter que entender o seguinte, aonde você está hoje? Você está no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, Amapá, né? Aonde que você está? Isso já é um fator fundamental. Da onde você estiver, isso vai impactar diretamente em qual plano você vai seguir. Você é um beatmaker que, além de ser baita beatmaker, né, você vende seus beats ou você sempre entra em sociedade? Outra pergunta que a gente tem que entender para poder montar a estratégia. Percebe que para a gente montar uma estratégia, um plano de carreira, precisa entender quem é a pessoa. Você é um beatmaker que gosta de produzir conteúdo botando a cara ou você é mais low profile? Aí é outro entendimento, né? De modo geral, cara, eu acho que um beatmaker é o seguinte, né? Vamos pensar aqui um exemplo de um beatmaker que faz beat de música urbana, faz rap, faz trap, faz funk, e ele mora no interior e ele quer ter muito sucesso. Né? O que eu indicaria? Número 1, se ele tem um estúdio, provavelmente ele é um beatmaker que tem um estúdio, eu alugaria esse estúdio para artistas da minha cidade para poder fazer um dinheiro. Né? Alugaria para gravação de voz, mixagem, masterização, atenderia não só artistas, mas também marcas, se precisar, né, gravar coisas, enfim. Eu faria dinheiro. Esse dinheiro eu ia investir na minha carreira. Em paralelo, eu ia começar a vender beat na internet, mas sempre buscando uma sociedade. Eu preferia, inclusive, não ganhar dinheiro na hora, mas entrar com porcentagem nas músicas. O beatmaker, ele consegue vender... Meu irmão, o artista, ele lança uma música, né? Se ele for muito sinistro, uma música por semana. O beatmaker consegue fazer 10 músicas por semana, entendeu? Porque ele pode botar música para 10 artistas. Então, eu produziria muito, mandaria para muitas pessoas. Em dado momento, eu sairia da minha cidade, viria para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, né? Entraria e bateria porta de estúdio em estúdio, artista em artista, procuraria oferecer o meu trabalho ali, tentaria estar nesses locais, nessas gravadoras, para ir ganhando nome, fomentando e talvez produzindo muito, depois de muito tempo, alguém acertar uma música com um beat meu, e aí na hora que um beat meu fosse um sucesso, eu ia, meu irmão, botar todo o meu marketing em cima daquela música para deixar claro que aquele beat é meu e criar toda a minha identidade em cima daquele beat para que isso abrisse portas para outras pessoas. Tá? Um exemplo geralzão aqui, mas claro, como eu já falei, depende de cada caso é um caso, né? Próxima pergunta, esse aqui eu também tenho certeza que já fez pergunta aqui, tá? @L1Type. O que um artista precisa fazer quando a imagem dele cansar? Quando já desistiram dele? Porra, quando a imagem dele cansar. Cansou pra quem a imagem dele? Essa é uma pergunta importante, né? Sua imagem cansou pra quem? Cansou pros seus seguidores? Né? Porque, cara, a imagem não cansa não, porra. Você tá doido? Né? Claro que existe desgaste da imagem, mas desgaste de imagem é uma coisa que acontece com gente que é muito grande. Então, por exemplo, o Naldo Bene tem uma imagem desgastada. Né? Por quê? Pelo tamanho dele, pô. O Naldo já foi o artista número 1 do Brasil, né? Número 1 do Brasil, tá ligado? Então, você só consegue ter desgaste de imagem se a sua imagem já está consolidada. Se a sua imagem não está consolidada, qualquer desgaste que você tem, ele é um desgaste de uma bolha no máximo, entendeu? Então, cara, eu acho que talvez, né, você só precisa trocar de bolha, trocar de galera. Vamos supor que você tem ali 3.000 seguidores, tá? E você acha que a sua imagem está desgastada.
Para pra pensar, 3 mil pessoas te conhecem. O Brasil tem 200 milhões. Significa que 199 milhões, né? E 997 mil pessoas não conhecem você. 3 mil conhecem e acham que a sua imagem está desgastada. Então, zera, abre outro perfil, né? Elimina todas as postagens que já fez até hoje. Né? Eu nunca acho que esse é o melhor caminho, mas é uma medida extrema, né? Então, eu acho que quando já desistiram dele, porra, quem desistiu de você, forte abraço. Vai ter gente que vai curtir você, entendeu? Porra, Jesus fala isso, né? Fala, olha só, vai lá pregar o evangelho. Mas se não ouvirem você, meu irmão, limpa a poeira do teu pé e segue para outra cidade, entendeu? E olha que o maluco, porra, Jesus não tá falando para você cantar música, né? Tá pregando a salvação da alma, a coisa sobre a eternidade, né? Ele mesmo fala isso, fala, pô, tu chegou lá, não querem a gente ouvir, filho? Mesmo que é um negócio, assunto sério, muito mais sério do que música, limpa a poeira do teu pé e segue pro próximo. Então, assim, porra, desistiram de você? Forte abraço. Vai pra quem, porra, tá afim de te ouvir, entendeu? Troca de cidade, troca de ciclo, troca de Instagram e vai à luta. Não desiste, não. Quem desiste da gente não são as outras pessoas, somos nós mesmos. Então, assim, não desista de você. E aprimore o seu trampo, né? Às vezes você, né, precisa melhorar. Beleza? Última pergunta. Pô, foram 6, né? Eu falei que iam ser só 5, foram 6. Mas vamos lá. Última pergunta. @wilk.4l. 4i. Wilk. É o Wilk, tá? O Wilk pergunta assim, rapaziada. Explica o processo de venda de um artista para grandes gravadoras. Wilk, eu não sei se você quis dizer aqui se é processo de venda de catálogo, tá? Que é uma coisa. Ou se é o artista entrar para uma gravadora, né? Eu imagino que você quis dizer do processo de um artista entrar para uma gravadora, né? E o artista não se vende para uma gravadora, né? Ele fecha um contrato. Então, não é um processo de venda, mas é um processo de assinatura de contrato. Vou explicar isso, tá? Como que funciona esse processo. Tem 2 caminhos. Número 1, existe um profissional dentro das gravadoras chamada AIR, beleza? Lembra dessa sigla, tá? AER. Esse é uma sigla para artistas e repertório. Isso é um cargo dentro do mercado da música. O cargo de AIR é a pessoa responsável dentro das gravadoras por várias funções. Uma delas é ser uma espécie de headhunter de artista, né? Eu já fui na OneRPM, que é talvez, né, a distribuidora que revolucionou a música urbana no Brasil. Tive a honra de trabalhar por pouco tempo, mas fui a IR de hip hop lá. E ele é esse cara, entendeu? Você é um headhunter de artista. Sabe headhunter? Que vai atrás dos profissionais, contrata executivo, contrata a pessoa da RH, enfim. O headhunter de artista na indústria da música se chama AIR. Ele fica de olho no mercado e quando ele encontra uma oportunidade, ele vai lá e faz a proposta, né? Nunca é a proposta de clara, né? Ele vai lá, troca uma ideia, né? Vai conversando até fazer a proposta. Esse é um caminho bem padrão dos artistas fecharem com a gravadora. O outro caminho é o artista já tem um empresário, já tem um manager, já tem uma equipe e essa equipe vai cavando o lugar desse artista dentro da gravadora, né? Existe o caminho da gravadora ir até você e existe o caminho de você ir até a gravadora, né? São caminhos distintos, mas igualmente eficazes, né? No final do dia, o importante é fechar o contrato e fazer o negócio acontecer. Mais ou menos é isso, tá? De maneira bem superficial e banal. Beleza? Rapaziada, fechamos então as 6 perguntas. Se você quer fazer a sua pergunta, que eu leio a sua pergunta aqui, você me segue lá no Instagram, @Rodrigo_Lemos. Semana que vem eu vou abrir caixinha e vou selecionar as 5, essa semana foram 6, melhores perguntas para poder trazer aqui e a gente ter essa nossa resenha de camarim, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!